Você não defende o monopólio do Estado? Você defende. Você defende o monopólio, você não é contra o monopólio. Não finge pras pessoas que você é bonzinho. Você não é. Não finge pras pessoas que você não defende a morte de opositor. Você defende. Você defende. Isso é da natureza do comunista matar. É da natureza do comunismo pra se perpetuar no poder usar a violência. Essa é a diferença de uma democracia liberal que vocês não defendem pro comunismo. Não minta. Seja, no mínimo, um pouco honesto na hora que você vai falar aqui com as pessoas e fala os seus reais objetivos. Vamos ver se você convence eles dizendo a verdade. Então, Revolução Industrial. Pesquisem algo que foi generalizado na Europa durante todo o processo da Revolução Industrial, que é leis contra a vadiagem. Por quê? Porque era uma massa gigantesca da população que estava ligado à terra por vínculos vitalícios e que foram expropriadas. O capitalismo surge com a expropriação. E que foram expropriadas em massa. Foram expropriadas em massa, com apoio do Estado, claro, então, porque o capitalismo, o Estado, iniciativa privada, estão de braços dados. O comunismo não tá e eles ali se assentaram, inclusive, e a tentativa dele de interromper, para usar o termo dele, é porque ele sabe que ele se lascou. Lucas, vamos lá. Por que cresceu as leis da vadiagem? Empresas privadas, indústria tecelã, em desenvolvimento. Vários bosques públicos, que era fundamental para a sobrevivência da população da Inglaterra, foram transformados em propriedade privada, produção de lã. Os camponeses que tinham vínculo vitalício com a terra, essa estrutura familiar que era dos camponeses foi destruída e virou uma massa de pessoas que simplesmente perambulavam pela Inglaterra inteira sem ter o que fazer, sem ter como sobreviver. Essas pessoas só aceitaram vender a força de trabalho dela em troca de salário. Isso para elas era algo tão irracional, porque antes, quando eles se vinculavam à terra, mesmo que numa relação quase que semi-servil, ele tinha garantia que ia ficar ali o resto da vida inteira e tinha a sobrevivência dele garantida, assim como seus filhos. Você trabalhar por um salário e ter que poder ser colocado na rua no dia seguinte era tão irracional que eles se recusavam a fazer. Na Inglaterra, na Escócia, na França, nos reinados de Henrique VI, Henrique VIII, o que mais teve foram leis contra a vadiagem, que, baseado na expropriação em que o capitalismo surgiu, uma delas que eu li tinha 3 modalidades de execução. A primeira delas era a pessoa ia receber X chibatadas, a segunda dela, a orelha ia ser cortada, a terceira ela ia ser assassinada, ela morria. Então o capitalismo, a revolução industrial que ele fala, colocar essa massa de pessoas para trabalhar para um conjunto de indústrias, a indústria tecelã que estava na vanguarda do capitalismo da época, foi o meio do ferro e do fogo.